Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, com a nossa aula 53 do nosso curso de Matemática Básica. Bom, pessoal, nós estamos vendo aí sistemas numéricos, esse assunto muito importante. Aliás, muito se fala em nós ensinarmos um pouco menos de conteúdo matemático nas escolas e focarmos naquilo que é mais importante, né? Porque muitas vezes alguns conteúdos matemáticos que se ensinam aí até o ensino médio, eles não são tão fundamentais, acabam sendo apenas ensinados com uma exigência dos vestibulares, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se existe um assunto que é fundamental, que é importante, com certeza bases numéricas. E por incrível que pareça, esse tema não é tão explorado no ensino médio, né? Até no ensino fundamental ele é um pouco mais explorado, mas no ensino médio ele não é tão explorado. Por isso, vamos dar uma olhada nesse tema que é tão importante. Lá nas séries iniciais, nós vimos o seguinte: 4.238 pode ser escrito como 4 vezes 1000 mais 2 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 8 vezes 1. Ok? Bom, isso vocês já sabiam. Notem que esse 4 ele está sendo multiplicado por 1000. Esse 2 por 100, e esse 3 por 10 e esse 8 por 1. Por isso nós falamos que esta é a casa das unidades, esta é a casa das dezenas. Vejam, temos 3 dezenas, 8 unidades, 2 centenas, esta é a casa das centenas, e 4 unidades de milhar, né? Se nós tivéssemos mais casas, teríamos as dezenas de milhar, centenas de milhar, a casa do milhão e assim por diante. Eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma: esses são os algarismos que formam o número. E os números que aparecem multiplicando aqui são, na verdade, potências de 10. Então eu vou escrever o 1000 como 10 ao cubo. O 100 eu vou escrever como 10 ao quadrado. O 10 eu vou escrever como 10 à primeira. E o 1 eu vou escrever como 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, nós vimos isso em potenciação. Bom, aqui vocês percebem o seguinte, que aparecem, na verdade, as potências de 10, né? 10 ao cubo, 10 ao quadrado, 10 à primeira e 10 elevado a zero, em ordem decrescente dos expoentes, e os números que multiplicam as potências de 10 são exatamente os algarismos que compõem o nosso número. Observem ainda que esses números que aparecem aqui, 4, 2, 3 e 8, eles são algarismos que podem ser entre 0 e 9. Pode ser 0 também quando nós temos uma casa vazia aqui, né? Comentei na aula passada sobre a utilização do zero. Por exemplo, se nós tivermos aqui, mais um exemplo, o número 902. Então esse número é 9 vezes 100 mais 0 vezes 10 mais 2 vezes 1. Reescrevendo isso aqui, ficaria o quê? 9 vezes 10 ao quadrado, 0 vezes 10 à primeira, mais 2 vezes 10 elevado a zero. Então vocês percebem que também aparecem as potências de 10, em ordem decrescente dos expoentes, 10 ao quadrado, 10 à primeira e 10 elevado a zero. E nos coeficientes aqui, aparecem justamente 9, 0 e 2. Ou seja, os números que podem aparecer nos coeficientes, quando aparece o zero, é justamente quando nós não temos. Então nós não temos nenhuma dezena neste número, portanto nós atribuímos zero à casa das dezenas. Nós temos 2 unidades e 9 centenas. Os números então que multiplicam as potências de 10 estão sempre entre 0 e 9. Nunca é maior do que 9. Porque quando o número é maior do que 9, por exemplo, se ele for igual a 10, ele acaba
aumentando uma casa. É nisso que consiste o nosso sistema decimal. Então esta é a ideia de uma base numérica. Neste caso, nós temos o nosso sistema decimal. Por quê? Porque os algarismos, na verdade, eles estão representando potências de 10. Então, na realidade, 4.238 é isto. Ou seja, quando nós lemos esse número, nós estamos querendo dizer que são 4 milhares, 2 centenas, 3 dezenas e 8 unidades. Isto aqui é só uma forma de nós representarmos este número. Assim como os maias tinham aquela forma de escrever o número na vertical, em que cada casa representava uma forma, o sistema indo-arábico teve esta brilhante ideia de escrever os números na sequência e que a sequência fosse entendida como as potências daquela base com a qual nós estávamos trabalhando, né? Então aqui também nós temos na base 10. Ora, mas estou falando para vocês da base 10. Mas e se nós tivermos uma base diferente de 10? O que vai acontecer, será? Vamos dar uma olhada? Por exemplo, eu escrevi números aqui em bases diferentes da base 10. Então eu escrevi aqui, por exemplo, 4 vezes 5 ao cubo, 3 vezes 5 ao quadrado, 0 vezes 5 à primeira e 2 vezes 5 elevado a 0. Veja, então nós temos 4 blocos de 5 ao cubo. Veja que nós não chamamos mais esse bloco de milhar. Esse bloco aqui passa a ser, digamos assim, entre aspas, o milhar, mas da base 5. Que seria 125, né? 5 ao cubo é 125. Então eu tenho 4 blocos de 125, 3 blocos de 25, 0 blocos de 5 e 2 blocos de uma unidade, Aqui eu tenho 2 blocos de 9, aqui eu tenho a base 3. 1 bloco de 3 e 0 blocos de uma unidade. Percebam o seguinte, que aqui as potências aparecem sempre em ordem decrescente. Então, 3, 2, 1 e 0. A base é sempre a mesma, 5, 5, 5, 5. E aqui também, 2, 1 e 0 são os expoentes. E as bases 3, 3, 3. Sempre 3. E percebam também que o coeficiente que multiplica as potências, ele sempre é no máximo uma unidade a menos do que a base. Então aqui apareceu o 4, aqui apareceu o 3, 0 e 2. Mas aqui nesse caso não poderia aparecer o 4, nem o 3, nem qualquer número maior. Por quê? Porque a nossa base é 3. Então nós vamos até o 3. Quando nós atingimos o 3, nós mudamos de casa. Assim como no sistema decimal, nós sempre vamos até o 9. Quando nós chegamos no 10, nós mudamos de casa, passamos a uma dezena. Quando nós temos 10 dezenas, nós mudamos de casa e pensamos na centena. Da mesma forma nos outros sistemas. Então nós vamos sempre até uma unidade a menos. Se vocês lembrarem do sistema Maia, que nós abordamos aí no último vídeo, eles eram a base 20, utilizavam a base 20. Então eles iam até 19 unidades, quando eles chegavam a 20 unidades, eles iam para a próxima casa. E na próxima casa, chegando a 20 unidades, também ia para a próxima casa. Enfim, vamos ver que números são esses aqui. Vou fazer essa conta normalmente. 4 vezes 5 ao cubo, vou escrever como 4 vezes 125, 3 vezes 25, 0 vezes 5, mais 2 vezes 1. Ora, 4 vezes 125 resulta 500. 3 vezes 25 é 75. 0 vezes 5 é 0 e 2 vezes 1 é 2. 575 com 7, 577. Ora, mas o que nós fizemos aqui? Este 577 aqui está na base 10. Ou seja, este 577 ele é 5 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 à primeira, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Isto aqui está na base 10. Quando um número está numa base, nós colocamos entre parênteses e escrevemos a base 10. No caso, a base dele. Agora, este número aqui está na base 5. Então eu posso escrever 4, 3, 0, 2, não é? 4, 3, 0, 2.
só que na base 5. Ou seja, 4.302 na base 5 é igual a 577 na base 10. Isto é exatamente a escrita numa base e a escrita em outra base. Vamos ver esse caso na base 3 aqui. 2 vezes 3 ao quadrado seria 2 vezes 9, 1 vezes 3 e 0 vezes 1. Ora, isto é 18 mais 3 mais 0. 18 mais 3, 21. Ora, nós temos aqui 21 na base 10. Porque nós temos 2 dezenas e uma unidade. 2 dezenas e uma unidade, 21. É o nosso famoso 21. Só estou escrevendo essa base 10 para enfatizar que nós utilizamos a base 10. E aqui na base 3, como é que ficaria? 2, 1, 0 na base 3. Então 210 na base 3 é igual a 21 na base 10. Isso foi em coincidência, o fato de dar um número um pouco parecido, né? Só apareceu esse 0 a mais aqui. Foi uma coincidência para esse caso aqui, mas no geral ela não existe essa relação de considerar alguns zeros a mais. Não é bem assim, tá? Foi uma coincidência para esse caso. 210 na base 3. Agora um detalhe. Quando o número está numa base diferente da base 10, da base decimal, nós escrevemos a base aqui. Tá? Escrevemos a base para enfatizar que está numa base diferente. Quando está na base 10, nós não escrevemos, ok? Então é costume escrever aqui simplesmente 21 e aqui simplesmente 577. Pois a base 10 ela é uma base que nós utilizamos normalmente no dia a dia. Quando não se escreve a base, quando não se utiliza essa notação, subentende-se que é a base 10. Para nós praticarmos um pouco isso que eu acabei de falar para vocês, na verdade, o que eu acabei de explicar para vocês é como é que se converte de uma base que não é a base 10 para a base 10, ok? Então eu vou fazer mais alguns exercícios para praticar com vocês. Então, por exemplo, o exercício aqui é o seguinte: o que significa 32 na base 8 na base 10? Né? Bom, o que significa é fácil, né? 32 na base 8 são 3 grupos de 8 a primeira, 3 grupos de 8, mais 2 grupos de unidade. Só que eu vou escrever o 8 como 8 elevado à primeira e unidade como 8 elevado a 0. Nós sempre fazemos o seguinte: esta última casa vai corresponder a esta base elevada à potência 0. E aí da potência 0, do expoente 0, nós vamos aumentando 0, 1, 2, 3, assim por diante. Mas esta última casa vai corresponder ao expoente 0 aqui. Então vejam só. Esta última casa vai corresponder a 4 elevado a 0. A base elevado a 0. Então 4 elevado a 0, 1, 2, 3. Como esta aqui corresponde a 3, nós começamos aqui 1 vezes 4 a terceira, mais 0 vezes 4 ao quadrado, 2 vezes 4 a primeira, 3 vezes 4 elevado a 0. Ora, então nós temos aqui um grupo de 4 ao cubo, 0 grupos de 4 ao quadrado, 2 grupos de 4 à primeira e 3 grupos de 4. Então isso é a base 4. Isso aqui é a base 8. Nós estamos tão acostumados em pensar na base 10 que isso acaba parecendo estranho para a gente. Mas não é tão estranho assim. Quando nós temos a base 10, nós sempre pensamos em blocos de 10, 100, que é 10 ao quadrado, 1000, que é 10 ao cubo. Quando a base é diferente, aqui, por exemplo, na base 8, nós temos o bloco de unidade, o bloco de 8, o bloco de 64, que é 8 ao quadrado, o bloco de 512, que é 8 ao cubo, e assim por diante. Na base 4, nós temos o bloco de unidade, o bloco de 4, o bloco 16, o bloco 64, o bloco 256, e assim por diante. Aqui na base 7, nós temos o bloco 5 vezes 7 a primeira e 1 vezes 7 elevado a 0. Bem, vamos deixar esse último aqui, já vou falar para vocês. 3 vezes 8 a primeira é 3 vezes 8, que é 24. Vou colocar direto. E 2 vezes 8
elevado a zero é 2. 24 mais 2 é 26. Ou seja, 32 na base 8 corresponde a 26 na base 10. Aqui, 1 vezes 4 ao cubo, 64. 0, 4 ao quadrado, vou escrever aqui 0. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes uma unidade, 3. Ora, isto aqui, 64 mais 8, 72. 75. Aqui, 5 vezes 7, 35. Mais 1, 36. 1023 na base 4 corresponde a 75 na base 10. Não precisa nem falar que é na base 10. 51 na base 7 corresponde a 36. É óbvio, na verdade, mas quebra um pouco daquele paradigma que nós temos da base 10. Apenas para maior clareza aqui. Vejam esse 26 aqui. Esse 26, na verdade, é 2 vezes 10 mais 6 vezes 10 elevado a zero. Então vejam que esta escrita é escrita na base 8. E esta escrita é escrita na base 10. Mas que nós escrevemos sinteticamente assim como a base 8 nós escrevemos sinteticamente assim. Da mesma forma aqui nós poderíamos pensar no 75 aqui como 7 vezes 10 mais 5 vezes uma unidade. Da mesma forma o 36. Agora, o que significa esse B2 na base 16? Bom, até agora só tinha considerado com vocês bases até a base decimal, no caso, né? Mas essa base pode ser maior do que 10? Pode, não tem problema nenhum. Né? Aliás, nós estamos acostumados a trabalhar com, por exemplo, com a base 12. Nós acostumamos a trabalhar com a base 12. Nós usamos a base 12 quando nós falamos de uma dúzia. Né? Olha, a mãe pede para o filho, olha filho, vai lá no mercado e compra para mim uma dúzia de ovos. Aí está trabalhando com a base 12. Ou seja, um grupo de 12 ovos. Ela poderia falar 12 ovos? Poderia, mas aí ela estaria trabalhando com a base 10, sistema decimal, pensando aí em uma dezena mais 2 unidades. Quando ela fala uma dúzia, ela está pensando na unidade da base 12. Né? Na seguinte unidade, né? Na segunda casa da base 12. E aí quando nós temos 12 grupos de 12, nós falamos em uma grosa. Isso não é tão comum, mas em algumas situações é comum sim. Né? Por exemplo, o comerciante lá, quando ele faz uma encomenda pro vendedor, ele encomenda lá, olha, me veja uma grosa de lápis. Né? Uma grosa de lápis, então o vendedor vai trazer para ele 144 lápis, que seriam 12 dúzias. Né? Então aí está trabalhando com a base 12. Então esse termo grosa, que não é tão comum, mas em alguns contextos ele também é a base 12. Terceira casa aí da base 12. Aqui então nós temos a base 16. A base 16 é a chamada base hexadecimal. Né? Aliás, todas as bases podem ter um nome. Né? Por exemplo, aqui nós temos a base quarta, base sétima, base oitava. Eu não formalizei para vocês ainda, mas vou formalizar já. Quando a base é 8, comentei com vocês que os símbolos que nós usamos aqui na frente, eles vão até 7. Assim como quando a base é 10, os símbolos vão até o 9, que é uma unidade a menos do que a base. Quando a base é 4, os símbolos vão até o 3, que é uma unidade a menos. Quando a base é 7, os símbolos podem ir até o 6. Por exemplo, não faria sentido a gente escrever aqui, por exemplo, 81 na base 7. Não, porque os símbolos da base 7 eles devem ir até uma unidade a menos. No máximo eu tenho um símbolo 6 aqui, na base 7. Na base 16, os símbolos podem ir do 0 até uma unidade a menos que o 16, ou seja, até o 15. Então, a questão é a seguinte, que nosso sistema indo-arábico, nós temos 0, 1, 2, até o 9. Isso são 10 símbolos. Como a base 16 ela exige 16 símbolos, que são os símbolos até o 15, mas incluindo o 0, para que não crie confusão, a gente poderia pensar no símbolo 10 aqui. Mas aí 10 passaria a ser um símbolo que representaria 10 unidades na base 16. Mas para não confundir, nós pensamos no símbolo A, depois B
depois C, D, E. Então veja, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então esses símbolos representam justamente o 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então para a base 16 nós vamos precisar de 16 símbolos. Então nós vamos precisar completar o nosso sistema indo-arábico aí até o número 15. Então vejam só, B2 o que seria? 9, 10, 11. Né? Então o B representa 11. Mas eu vou escrever dessa forma. B vezes 16 a primeira, mais 2 vezes 16 elevado a zero. Mas o B, vejam bem que o B é 11. Então isto na verdade é 11 vezes 16 mais 2. 2 vezes 16 elevado a zero é 2. 11 vezes 16 vai dar 176. 176 mais 2, 178. Então, B2 na base 16 é 178. Notem um detalhe aqui. Quando nós estamos numa base menor e queremos converter para uma base maior, no caso a base 10, aparecem números menores, né? Ou aparece eventualmente até uma casa a menos. Por exemplo, aqui nós tínhamos 4 dígitos na base 4 e passamos a ter somente 2 na base 10. Porque como a base é maior, nós precisamos de menos dígitos ou de dígitos menores para representar o mesmo número. 51 na base 7, olha só, diminuiu para 36. Continuaram 2 dígitos, mas diminuiu o número. Aqui na base 16 nós tínhamos 2 dígitos e aumentou, porque nós passamos de uma base maior para uma menor, que agora a base 10 é menor do que 16, então acabou aumentando o número, né? Bom, então agora vamos formalizar exatamente o que é uma base numérica. Bom, turma, esta é a formalização de uma base numérica. Bom, o que é uma base numérica? É um número B, pertencente aos naturais. Este B maior do que 1, ok? Então começa no 2. A menor base que nós temos é a base 2. E nós temos um conjunto M, que vai ser o conjunto dos coeficientes. No nosso caso ali, nós trabalhamos com este B igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 7, igual a 8, igual a 16, igual a 10, né? Que é o que nós estamos mais acostumados. E o nosso conjunto M aqui é o conjunto dos coeficientes que aparecem. Então, no caso, ele vai até uma unidade a menos que a base. Então, no caso do sistema decimal, ele vai até o B-1, ou seja, 10 menos 1, que é 9. Então, temos os algarismos de 0 a 9 para representar. No caso da base 5, por exemplo, ele vai até o 4. Do 0 até o 4 é suficiente para representar os números na base 5. E assim por diante. Na base 16, ele iria do 0 até o 15. É que aí a gente chama de outras letras ali, como a gente viu agora há pouco. Dado um número natural qualquer, n, um número natural qualquer, nós podemos escrever esse n como uma soma em que os coeficientes, AR-1, A1, né, das potências BR, BR-1, B1 até B0, esses coeficientes eles pertencem ao m, que são os números que vão do 0 até uma unidade a menos daquele número. O AR, que é o coeficiente do termo maior aqui, ele é diferente de 0. Porque se ele for igual a 0, então o nosso R passa a ser o R-1. Aí a gente vai chamar o R-1 de R, né? Então o R, por convenção, a gente atribui aí que ele é diferente de 0. Este R maior ou igual a 0 também. Esta definição ela é válida aqui para os naturais. Mas é possível, mediante algumas pequenas modificações aqui, generalizar isso aqui. Para os números negativos fica simples, porque basta aparecer um sinal negativo aqui. Os números ficariam negativos ali. Né? Para os números negativos ficaria simples. Ok? Então bastaria a gente estender isso aqui para os valores negativos também. Agora, é possível estender isso aqui para qualquer número real, né? Pensando nos números decimais. Né? Se for um decimal finito, fica até mais simples. Mas se for um decimal infinito, também não fica difícil. Né?
Nós podemos generalizar também, mas aí aparecem as potências, pensando na base 10, sistema decimal, aparecem as potências com expoente negativo. Porque nós temos a casa das unidades, dezenas, centenas, isso acima, né? Quando nós pensamos abaixo, nós temos a casa dos décimos, dos centésimos, dos milésimos e assim por diante. Ora, a casa dos décimos, na verdade, é quando nós pensamos em 10 elevado a menos 1. A casa dos centésimos, 10 elevado a menos 2. Dos milésimos, 10 elevado a menos 3. Né? Então nós percebemos que nós podemos generalizar isso aqui. É que quando for uma decimal infinita, eventualmente até não periódica, acaba tendo que aparecer uma infinidade aí de expoentes aqui. Né? Então essa representação aqui ela se tornaria infinita. Né? Ela não seria uma representação finita, mas é possível. Por isso que eu comentei que precisaria fazer algumas modificações. Né? Mas para o nosso objetivo aqui, eu acho que se a gente entender isso aqui para os números naturais, estaria de bom tamanho. Para finalizar, eu gostaria de exemplificar para vocês a base 2. A base 2, representei esse número aqui, 10010011, na base 2. Né? Veja, é claro que nós só podemos usar os algarismos 0 e 1 na base 2, porque o nosso m aqui, ele só vai poder ter o 0 e o 1, porque ele tem que ir até uma unidade a menos que a base. Como a base é 2, 2 menos 1 é 1. 2 menos 1 é 1, portanto esse conjunto ele vai só até o 1, 0 e 1. Né? Então, a base 2 nós escrevemos os números usando zeros e uns. E os coeficientes? Ora, os coeficientes eles pertencem a esses números aqui. Só zeros e uns, e a nossa base é 2. Bem, então nós partimos daqui, nós temos 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então nós temos 1 vezes 2 elevado a 7, mais, veja, nós temos 0 vezes 2 elevado a sexta, 0 vezes 2 elevado a quinta, 1 vezes 2 elevado a quarta, zero vezes 2 ao cubo, 0, 2 ao quadrado, 1 vezes 2 à primeira e 1 vezes 2 elevado a 0. Vejam só, 1 vezes 2 elevado a sétima, 2 elevado a sétima é igual a 128. Aqui é 0, não vou escrever, tá? Como isto aqui é 0, 0, aqui nós temos 16, vou escrever só o que é diferente de 0, pois o que é igual a 0 não vai alterar a nossa soma. Aqui nós temos o 2, e no final nós temos 1, 1 vezes 2 elevado a 0. 128 com mais 16, com mais 2, 130, 146, 140 e 147. Ou seja, 147 na base 10, o sistema decimal que nós estamos acostumados, corresponde justamente a esse número grandão aqui na base 2. A base 2 é chamada base binária. Por que ela é importante? Ela aparece muito na informática. A base binária aparece muito na informática porque esses zeros e uns, na informática, eles vão estar ligados a estados de um circuito eletrônico. Ou seja, se o pulso elétrico passa por aquele circuito, está passando, então nós atribuímos o valor 1, está ligado. Se ele não passa, atribuímos o valor 0. Então, com zeros e uns, basicamente, são construídos os circuitos eletrônicos e as conexões lógicas de um programa de computador. Né? Com esses zeros e uns, são basicamente os testes que são feitos. Olha, se isso ocorrer, então faça isso, se não ocorrer, faça aquilo. Ou seja, se for 0, faça... Se for 1, faça isso, se for 0, faça aquilo. Ou seja, quando nós fazemos esses testes, toda essa questão lógica que você vai ter num programa de computador, na estrutura de um computador, ela pode ser decodificada em zeros e uns. Não é que existem zeros e uns ali no computador, né? É claro que isso é uma visão
que às vezes fica muito simplificada aí, né, para quem passa esses conteúdos. Na verdade, são circuitos elétricos, né? Circuito elétrico. Se a corrente está passando por aquele circuito, nós representamos pelo dígito 1. Se ela não está passando, representamos pelo 0. O sistema binário ele se torna muito interessante para a gente trabalhar com a informática. Por isso que nós utilizamos. A título de curiosidade, um estado na informática ligado ou desligado, nós chamamos de bit. Né? Então o bit ele tem um valor de 0 ou 1. Isso na informática clássica, né? Que é a informática que nós utilizamos aí. Nós temos estados ligado ou desligado, então nós temos zeros e uns. Né? Isso é um bit. Agora, a composição de 8 bits é o que nós chamamos de byte. Então um byte é uma sequência de 8 bits. Comentei com vocês na aula que nós falamos de sistema decimal, que nós falamos dos prefixos quilo, giga, tera, né? E eu comentei bastante com a relação com a informática. Mas eu falei para vocês que na informática eles são um pouco diferentes. E de fato são. Na verdade, quanto que é 2 elevado à 10ª potência? Ora, 2 elevado à 10ª potência é 1024. 1024. 1024 é bem próximo de 1000. Como na informática se utiliza a base 2, convencionou-se utilizar o prefixo quilo também para o 1024, no caso da informática. Então, quando nós falamos em 1 kilobyte, não são 1000 bytes, são 1024 bytes. Cada kilobyte é 1024 bytes. Então, no caso da informática, o 1024 é que representa o quilo, e não o 1000, como seria o tradicional. Tá? Então, a gente usa dessa forma porque na informática a base 2 ela é muito utilizada, então acaba sendo interessante nós trabalharmos dessa forma. Por outro lado, essa forma permite alguns abusos por parte de alguns comerciantes e de alguns vendedores de produtos de informática, em especial os chamados HDs, os discos rígidos, que armazenam as informações. Vocês já devem ter percebido, quando você compra, por exemplo, um HD de 1 terabyte, e você vai lá no seu computador, né, naquele ícone Meu Computador, e você vai ver lá, ele não tem 1 terabyte. Ele tem um pouco menos, justamente por causa dessa questão do 1024. Né, dessa base ser diferente e utilizarem o mesmo nome. Então, comercialmente, alguns comerciantes, alguns vendedores, principalmente os fabricantes, acabam de uma certa forma ludibriando o consumidor. O consumidor compra um HD ali pensando que ele tem 1 terabyte, ou seja, que ele vai ter, digamos, 1024 gigabytes, que seria 1 terabyte, seria 1024 gigabytes. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é isso aí. Nós vimos hoje como é que se converte de uma base qualquer para a base decimal. Na próxima aula nós vamos ver como é que se converte para uma base qualquer. Né? Como é que se converte, por exemplo, da base decimal para a base 2, para a base 3, como é que se converte da base 4 para a base 8, por exemplo, né? Como é que se faz essa conversão para uma base diferente da decimal. Pois para converter para a base decimal, basta nós fazermos a conta como nós fizemos aqui hoje. E mostramos a definição também de base numérica. Com isso nós demos uma introdução ao assunto. Na próxima aula nós vamos continuar. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero estar ajudando vocês, tá? Pessoal, então um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.